Essa semana li uma charge bem interessante que dizia: quando o ser humano está doente, ele pode ter febre. A febre é o aumento da temperatura que vai eliminar vírus, bactérias, algum intruso no corpo para trazer de volta a saúde. E aí ficou a pergunta: será que o planeta Terra ele não está subindo a temperatura justamente para eliminar o causador da sua destruição, que seria o ser humano? Então fica aí um questionamento para que possamos iniciar, né, esse nosso vídeo de hoje, que vai falar sobre os 17 pontos a respeito de como chegar em 2030 num mundo sustentável. Quando eu comecei a fazer o trabalho, nós falamos item por item nas últimas semanas, eu percebi que algumas coisas são muito importantes, sim, para que a humanidade chegue em 2030 de forma sustentável. Porém, uma coisa que não faz sentido, há muita teoria e pouca prática. Há o Estado falando que sim, mas não existe só o Estado dentro de um país, dentro do planeta. Existe a iniciativa privada, as indústrias, as grandes corporações, as grandes religiões, cada um com o seu interesse. Então, provavelmente, dentro desses acordos que a ONU faz, ela vai precisar chamar para si não apenas os responsáveis pelo Estado, mas sim toda a sociedade. Só assim é possível fazer uma reflexão real de onde vamos parar com tudo que está sendo feito ao planeta. O planeta, ele aguenta, com certeza. A raça humana, talvez não. Então, essa discussão, ela precisa ser aberta. É isso que o canal Aloxi traz hoje. Eu espero que você se envolva no assunto, deixa aqui os seus comentários, o que você pensa, curte o nosso vídeo, compartilha e vamos tentar entender um pouco a lógica do que é possível ser feito, mas que na prática não acontece para o mundo sustentável. O objetivo 1, acabar com a pobreza em todas as formas, em todos os lugares. A pergunta é: como isso é possível se na parte econômica mundial a pobreza e a riqueza são dois pontos antagônicos da mesma moeda? Para que você acabe com a pobreza, a riqueza tem que ser repensada. E esse repensar a riqueza, ele é papel do Estado ou ele é papel da iniciativa privada e dos bancos? Qual que é o poder do Estado sobre essa situação econômica? Se o Estado não tiver uma real domínio sobre o poder econômico, isso nunca vai acontecer. Não existe essa possibilidade. O livre mercado, ele não traz a possibilidade de acabar com a pobreza. Então aí tem que se repensar, tá? Como que a ONU vai convencer a sociedade rica, que é uma população mínima, 1% da população mundial, a rever os seus valores? Será que isso é possível? O segundo objetivo, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Como fazer isso se os países eles estão divididos em países? Existe país rico e existe país pobre. Dentro de cada país existe a população rica e existe a população pobre. A população que não está se alimentando é a população pobre. Então, enquanto a humanidade não se vê como humanidade, todos os seres humanos têm direito a uma alimentação, isso não vai mudar. Então, não é porque você está num país de primeiro mundo ou num país que não é desenvolvido que as condições de vida seriam diferentes. Mas não é isso que acontece de fato com a humanidade. É cada país olhando para si.
Então, para que a ONU atinja qualquer objetivo, cada país vai ter que olhar para o planeta como único e olhar para a humanidade enquanto única. Somos todos seres humanos no planeta Terra. Ponto. É essa condição que pode trazer um mundo sustentável. O terceiro objetivo é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas em todas as idades. Como fazer isso em países pobres com população pobre? A saúde, ela precisa ser um bem da humanidade e ela tem que ser assegurada a favor da vida, independente da idade, independente da escolaridade, todos os seres humanos precisam ser tratados iguais. Então, os países com condições econômicas precisam repensar a sua forma de tratar os outros países. E aí entra outra questão: para que os países sejam desenvolvidos e outros não sejam desenvolvidos, entra a iniciativa privada, a economia, os bancos e até onde esses personagens estão dispostos a abrir mão dos seus recursos para garantir o bem-estar de todos e de todas em todas as idades. O quarto objetivo, assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. Essa é a mesma questão. A educação, ela precisa estar em todos os lugares e respeitar a cultura de cada povo. Não adianta imaginar que a ONU vai precisar padronizar, e nem é esse o papel. Cada região tem a sua cultura, cada estado tem a sua cultura, cada estado tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Porém, o conhecimento científico da humanidade, se for passado para todos e todas, com certeza toda a humanidade pode crescer com este processo. E se toda a humanidade cresce nesse processo, as diferenças sociais diminuem. Se as diferenças sociais diminuem, nós vamos ter então uma população que era muito rica deixar de ter esta situação de estar muito rica. E será que esse grupo está disposto a manter a vida neste planeta? Ou simplesmente preocupado com os seus ganhos financeiros? O quinto objetivo, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, ele vai muito além do sistema econômico que vivemos. Ele vai muito além do capitalismo. É algo que está intrínseco em toda a sociedade patriarcal, aonde o homem tem um papel claro de domínio e a mulher de dominada, aonde a religiosidade reforça esse aspecto e não considera homens e mulheres seres iguais, não em todas as religiões, mas em muitas delas. E essa diferenciação, essa forma diferente de encarar homens e mulheres, traz um domínio de força e traz também muito sofrimento, porque se justifica sofrimento psicológico, sofrimento físico. Então, este é um item que vai para além das questões econômicas. Repensar realmente a humanidade, qual que é o papel da mulher, qual que é o papel do ser humano feminino. O sexto objetivo, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos e todas. Pensando na água, muitas empresas acreditam que a água tem que ser vendida. E isso é um problema muito sério. A água, ela é um bem da humanidade. Então, como garantir esta água para todos, sem pensar na questão econômica?
Como que o Estado pode gerir a questão da água quando muitas empresas elas passam a ter o domínio desses territórios com água para ter lucros? O que fica é, enaltecido é o que é mais importante, que a população tenha acesso a uma água de qualidade, a um saneamento básico, ou que isso seja recurso para alguma empresa ganhar dinheiro. Então fica aqui uma questão: o que é mais importante, matar a sede ou encher o bolso? O sétimo objetivo, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos e todas. Energia sempre foi sinal de poder, desde sempre. Quando o ser humano consegue dominar o fogo, que passa a ser a energia, depois vamos para carvão, depois petróleo. Agora nós temos algumas formas de energia limpa, a água, as hidrelétricas, porém ainda a energia ela garante poder, poder econômico. E será que os estados ou as empresas que têm esse poder vão dividir esse poder para todos os países terem acesso a essa energia, trazendo qualidade e sustentabilidade para o planeta, uma vez que a energia de fósseis como o petróleo, ela traz muito prejuízo para a condição que vivemos hoje no planeta Terra. Será que essas empresas vão abrir mão de todos os seus recursos para garantir que a sociedade possa evoluir de forma sustentável, ou vai ficar na mão de alguns países, como vemos durante muitos séculos? Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. Aí a pergunta: imagina o planeta Terra com as pessoas consumindo dentro de um princípio de sustentabilidade. Você compra aquilo que você precisa. A produção ela é feita para durar muito tempo e não alguma coisa que vai estar se perdendo em um ano. A moda ela será revista. Nós não vamos ter todo o tempo a mudança, a propaganda para comprar um novo celular este ano, um novo celular o ano que vem, um novo celular o outro ano. Aí, esta lógica, ela vai entrar em choque justamente com a lógica do sistema econômico que move o planeta Terra. Então, o problema do planeta Terra é o sistema econômico que o move. A ONU, ela precisa chamar essas empresas, essas indústrias, esses bancos para discutir esses problemas. Não adianta apenas os governos dos países levantarem esta necessidade de garantir a existência da raça humana. Todos precisam repensar a questão do consumo. Algumas sociedades não têm absolutamente nada. Não tem roupa, não tem calçado, não tem eletrodomésticos. Em outras sociedades tem isso em excesso. Então, essa diferença precisa ser revista com urgência. Construir infraestrutura resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Olha que interessante. Se esse objetivo fosse atingido, a humanidade ela iria crescer e muito em conhecimento. Se hoje nós atingimos uma evolução tecnológica com apenas alguns países se desenvolvendo, se nós tivéssemos toda a humanidade juntas, contribuindo um país com o outro para o
conhecimento para a construção realmente de uma vida melhor para a humanidade, em que nível que nós estaríamos? Será que nós já não estaríamos nas estrelas? Fica aí a pergunta. Objetivo 10: reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. E aí eu faço o mesmo questionamento. Como professora, muitos alunos, eles não têm acesso à educação pela questão de não ter condições financeiras para seguir nos estudos. E nós sabemos que a inteligência, ela não está ligada à questão da pobreza e riqueza. Então, muitas crianças pobres que não têm acesso à educação são cérebros perdidos da humanidade que poderiam trazer grandes revoluções tecnológicas com seu conhecimento, se fosse dada a elas condições para seguir. Isso seria de extrema importância para toda a humanidade. Mas para isso, os países eles não poderiam ser rivais. Eles teriam que ser unidos com o mesmo objetivo: melhorar as condições da raça humana, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Com certeza, nós vamos ter problemas nas relações humanas, mas se todos os países estivessem dispostos a juntos encontrar condições de viver entre nós humanos da melhor forma possível, trocando as experiências, mostrando que para uma sociedade aquilo foi legal, para um outro país aquilo pode ser diferente ou pode ser melhor. Essa troca de informações, essa troca de experiências, com certeza traria para a humanidade condições de relacionamento muito melhor. E ao invés de termos guerra, nós teríamos a compreensão e a colaboração de um país com o outro. O 12º é assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. Para isso acontecer, as indústrias teriam que produzir aquilo que fosse necessário para a sociedade e não aquilo que fosse trazer lucro para a indústria. E aí nós entramos novamente na questão do sistema econômico. Quem define o que produzir? É o Estado ou é a livre iniciativa? Para que possamos ter um consumo sustentável, isso tem que ser conversado. Então, precisa-se muito que as indústrias repensem o que elas estão fazendo com o planeta para ter o seu lucro. Vale tudo? Tudo pode ser feito dentro de um sistema econômico? Qual é o preço que toda a humanidade vai pagar por conta de um consumo absurdo que nós fazemos hoje no planeta? Como se o planeta fosse se reciclar. Muito pelo contrário, somos nós que precisamos repensar como devemos consumir. E para isso as indústrias precisam repensar o que produzir e onde produzir. Vamos produzir muitos sapatos aonde não tem sapatos, para que as pessoas usem sapatos. Então é uma lógica que precisa ser repensada. O 13º objetivo é tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Nós vivemos hoje situações de mudanças drásticas em vários locais do globo. Essas mudanças, independente de qual seja a sua origem, elas precisam ser revistas. Nós precisamos investir na ciência. E como eu falei, muitas crianças que não estudaram, que não se formaram, poderiam ter soluções brilhantes para os problemas que vivemos
hoje. A mudança de alguns lugares, tirar as pessoas de outras localidades, não ter queimada, repensar aonde fazer a agricultura. Então, são várias situações que precisam ser tomadas, mas não apenas com os governos. Elas precisam ser trabalhadas com quem demanda a indústria, quem demanda a construção de grandes empresas, quem está na agricultura. Toda a sociedade precisa junto entender que se essa mudança climática continuar do jeito que ela está, provavelmente a humanidade, que ela é nova como espécie no planeta Terra, ela vai desaparecer e o planeta Terra vai continuar seguindo sem a nossa presença. Então, somos nós que precisamos rever a nossa postura neste planeta antes que não haja mais o que fazer. O 14º objetivo: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Os oceanos é pouco conhecido pela humanidade. Nós não dominamos esse território, além de ele ser imenso. Então, com certeza, ali tem muito para se conhecer, para se explorar e para conservar. As águas, elas estão sendo aquecidas pelo aquecimento dos outros lugares do planeta Terra. E aí nós vamos ter uma série de problemas, porque o desequilíbrio ecológico vai acontecer, nós vamos ter o degelo que vai aumentar aí as questões do nível dos oceanos e a humanidade vai ter problema nas regiões perto das praias. Além do que, muitos países mandam todo o seu esgoto para os oceanos. Então, o que se tem de lixo nos oceanos é algo absurdo. Tudo isso interfere na questão ecológica, no equilíbrio que precisa e é necessário para um mundo sustentável. É possível mudar isso? Sim, mas precisamos fazer isso agora. E não só os presidentes, não só o Estado. É necessário, urgente, que os bancos, as indústrias, elas façam uma associação para pensar. Nós queremos continuar como espécie ou simplesmente vamos abrir mão da nossa vida no planeta? O 15º objetivo: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Para isso acontecer, é necessário que as empresas que lucram com a floresta, que lucram com a terra, que lucram com os animais, parem. Simplesmente parem. Porque isso ele vai continuar a um ponto onde não tem mais volta. Então, o Estado precisa estar atento a isso, mas a sociedade ela precisa estar unida em todos os locais do mundo. Pensando que os países mais pobres têm mais dificuldade para organizar esta proteção. E os países que têm mais recursos também têm dificuldade porque eles acabam sendo objetos do desejo de muitas empresas. Então é necessário repensar o que queremos com o nosso planeta. Nós somos humanos no planeta Terra. Enquanto a humanidade ela não começar a ter essa percepção, a humanidade ela está fadada a desaparecer. Seremos uma espécie em extinção muito breve. O 16º objetivo é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Ok, como desenvolver sociedade pacífica se existe a indústria armamentista? É algo contraditório que a sociedade precisa discutir. O território que o planeta Terra tem, ele é único e ele é da humanidade. Enquanto a humanidade estiver dividida em países de forma este país é meu e não perceber que a terra é nossa, essa questão de disputa de território, ela vai continuar. Com certeza é uma situação muito delicada. São situações que vêm de milhares de anos, de séculos de destruição, de guerras, de conflitos, de uma Primeira Guerra Mundial, de uma Segunda Guerra Mundial, de territórios que foram totalmente destruídos e foram reconstruídos com dinheiro de algumas localidades, de alguns países, e esses países enriqueceram. Então, o que a gente vê são países muito ricos que dominam a sociedade, mas não é o país. Muitas indústrias elas têm uma situação financeira muito melhor do que o PIB de outros países. Então, hoje nós não estamos apenas com a questão dos países, nós temos empresas que mandam muito mais, nós temos bancos que mandam muito mais do que alguns países. Então, isso é necessário sentar para se conversar. Apesar de que muitos não querem essa conversa, porque ter essa conversa significa entender que somos a humanidade e o planeta Terra. E o planeta Terra querendo acabar com a humanidade. O 17º é o último objetivo da ONU para atingir um mundo sustentável em 2030, que está muito perto, que é fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, nós temos na ONU 196 países membros. Eles se reuniram, construíram este documento e definiram que países mais desenvolvidos têm a obrigação de ajudar os países menos desenvolvidos a atingir essas metas, usando a parte financeira, tecnológica, ter capacitação para os grupos que não têm condições nem conhecimento de como fazer, usar o comércio, ter dados e monitorar tudo o que está acontecendo, além de prestar contas do que fez e do que não fez. Então, os 196 países, eles têm consciência de que é necessário ter uma intervenção real, urgente no planeta Terra, porque nós não temos dois planetas Terra. Mesmo que nós tenhamos aí uma pesquisa grande para ir a um outro planeta, isso não é uma realidade. E se for uma realidade, nós seremos os predadores de um outro planeta se nós não conseguimos conservar o planeta Terra de forma adequada. Para que nós vamos ir para um outro planeta e destruí-lo da mesma forma? Num outro planeta vai ser tudo novo. A ciência, se chegar até lá, ela vai ter que estar repensando toda a questão de vacinação, de ar, de como viver, de se adaptar. Não seria mais simples e mais fácil nós transformar todo esse investimento na ideia de ir para o outro planeta, investir na
conservação deste planeta e no investimento da vida aqui, de uma vida de qualidade. Hoje a tecnologia, ela com certeza seria possível um mundo extremamente diferente, um mundo onde a tecnologia seria algo para todos. E aí, essa tecnologia traria extremas mudanças para as pessoas viventes. Mas, como eu falei no começo, essas ideias que são bem interessantes que os 196 países propuseram para se ter um mundo diferenciado em 2030, porém não está acontecendo, vai ficar na teoria como mais um belo documento que vai ser arquivado ou não. Quem sabe a humanidade não entende que somos seres humanos vivendo no planeta Terra e com a tecnologia que temos hoje, podemos viver muito bem. E vivendo muito bem, podemos construir um mundo muito diferente, respeitando a criatividade, a sociedade, a cultura de cada país, de cada estado, mas tendo como base que o ser humano é ser humano em qualquer lugar do planeta Terra. É isso que o canal Alox traz hoje. Não foi muito fácil fazer esse vídeo que dá uma impressão de que não tem alternativas, porém, não sendo catastrófica, mas se nós não repensarmos a questão da conservação do planeta Terra, sim, nos próximos anos teremos muito mais problemas do que temos hoje, ok? Eu sou Silvana Barbosa, professora de História. Aproveita, compartilhe o nosso vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa os seus comentários se você chegou até aqui. Eu sei que o vídeo foi longo, mas aqui foi necessário fazer um apanhado geral. Ok? Aguardo vocês para um próximo vídeo. Até mais!